Bem-vindos! Hoje vamos tentar desvendar um quebra-cabeça médico fascinante que vem lá do sul do Brasil. A questão é, o que acontece quando o crescimento de um bebé de repente parece estagnar? Então vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, muita gente já deve ter feito. Por que que um bebê que nasce bem pequenino, às vezes parece que não consegue, sabe, atingir o mesmo ritmo de crescimento dos outros? E isso tem um nome técnico, um termo clínico. Chama-se pequeno para a idade estacional, ou PIG. Basicamente, quer dizer que o bebé nasceu com um peso ou comprimento bem abaixo do que seria esperado para a idade estacional dele. Mas olha que interessante. Para a grande maioria dessas crianças, estamos a falar de cerca de 90%, o corpo dá um jeitinho. Existe um crescimento de recuperação natural, que geralmente acontece até aos 2 anos de idade. O problema está nos outros, naqueles 10% que não passam por essa recuperação. Para eles, o risco de terem baixa estatura quando forem adultos é muito maior. Então, como é que a gente entende melhor tudo isto? Vamos passar pelo quebra-cabeça do bebé pequeno, ver um impulso para o crescimento, um estudo de caso do Brasil, como se medem os resultados, as chaves para o sucesso e, por fim, o panorama geral. Ok, vamos começar por focar no cerne da questão. Para aquela fatia de 10% de crianças que nascem PIG, essa estagnação no crescimento pode vir a ser um problema que as acompanha pela vida fora. E as implicações são bem sérias. Nós estamos a falar de uma diferença pequena. Sem essa recuperação, o risco de ter baixa estatura na idade adulta aumenta 7 vezes. É um número muito expressivo. E claro, este desafio todo fez com que os investigadores fossem à procura de soluções. O que nos leva à intervenção, que é o ponto central desta história. A principal ferramenta que se estuda para estes casos é o chamado hormônio do crescimento humano recombinante, ou RHGH. O nome é complicado, mas a ideia é simples: dar uma ajuda para que aconteça o crescimento que não veio de forma natural. A grande questão é, isto funciona na prática, no mundo real? E é aqui que entra uma investigação muito específica feita no sul do Brasil. Os investigadores pegaram nos dados de 24 crianças que foram tratadas para baixa estatura num centro de saúde pública no Paraná. E aqui vem um ponto-chave. O tratamento começou tarde, bem tarde. A média de idade era de 10,3 anos, quando o recomendado é começar entre os 2 e os 4. Então, a pergunta que não quer calar é, mesmo começando tão tarde, que resultados é que eles conseguiram? Será que funcionou? E os resultados são impressionantes. A pontuação média da altura das crianças, que estava em menos 2,6, saltou para menos 1,2. O que é que isto significa? Basicamente, elas atingiram a altura que era esperada pela sua genética. Foi uma melhoria incrível. E, para se ter uma ideia ainda melhor, 75% das crianças do estudo, ou seja, 3 em cada 4, foram consideradas boas respondedoras ao tratamento. Um sucesso destes levanta logo outra pergunta, não é? O que é que fez a diferença? O que previu um bom resultado? Vamos ver isso agora. Ao analisar os dados, os investigadores encontraram uma pista, um fator que se destacou como sendo o mais importante de todos para prever o ganho de altura final. E, curiosamente, não era a altura da criança no início do tratamento, nem sequer o tempo total que durou a terapia. O maior indicador de sucesso foi um grande estirão. Logo no primeiro ano de tratamento. Exato. A velocidade de crescimento, ou seja, o quão rápido elas cresceram nesse primeiro ano a receber a hormona, foi o fator decisivo. Essa resposta inicial foi a chave de tudo. E o estudo revelou outra coisa bem surpreendente, ligada à altura dos pais. As crianças com pais mais baixos não só cresceram, como tiveram um ganho de altura ainda maior do que o esperado, ultrapassando o seu potencial genético. Já as crianças com pais mais altos atingiram uma altura final mais próxima do que a genética previa. Ok, mas o que é que este estudo, um estudo específico do Brasil, nos pode dizer sobre o panorama geral? Quais são as grandes lições? É importante sermos transparentes aqui. Os próprios investigadores apontaram algumas limitações. Claro, a amostra era pequena, só 24 pacientes. A análise foi retrospectiva, ou seja, eles olharam para dados do passado e não havia um grupo de controlo de crianças que não receberam o tratamento, para comparar. E como já vimos, o tratamento começou bem mais tarde do que o ideal.
Mesmo com todas essas limitações, a conclusão do estudo foi muito clara e direta. Para este grupo de crianças, o tratamento com a hormona de crescimento funcionou. E funcionou bem, melhorando de forma eficaz a altura final delas na idade adulta. E isto deixa-nos com uma última reflexão, que é talvez a mais poderosa de todas. Se o tratamento teve resultados tão bons, mesmo começando tão tarde, imagine só o que poderia ser alcançado se o diagnóstico e a intervenção fossem feitos mais cedo, na idade certa. Fica a pergunta no ar.